Para entrar numa nova área precisas de experiência. Mas como é que tu ganhas experiência se ninguém te dá a primeira oportunidade? O vídeo de hoje é precisamente para explicar como é que eu resolvi este problema, ou seja, a transição de área, usando o meu próprio exemplo. Como é que eu passei da área da gestão para a área dos recursos humanos sem experiência prática. Mas cuidado, isto não é um vídeo sobre atalhos. É um vídeo sobre como se faz um processo de transição de forma séria, sem pôr em xeque a tua vida profissional, a tua vida económica e a tua vida pessoal e familiar, ok? É um vídeo sobre fases de um processo que vai demorar o seu tempo, portanto, não é um vídeo sobre atalhos, é sobre fazer esta transição da forma correta. E para isso vou usar o meu exemplo, com os erros que cometi pelo caminho, que te vou apresentar, e sobre um processo que não foi assim tão estruturado, mas que depois, olhando para trás, eu percebi que ele teve momentos-chave e são esses momentos que eu agora utilizo para as transições dos meus clientes. Para começar, um breve contexto pessoal, sem perder muito tempo, para irmos direto à chave deste vídeo. Então, eu sou licenciado na área da gestão, especialização de recursos humanos, mas na área da gestão, em que os 2 anos, o tronco comum é muito voltado para a contabilidade, para a área das finanças, para a fiscalidade. Então o que aconteceu? Quando acabei o curso, depois de um estágio de verão, surgiu uma oportunidade na área da gestão e eu pensei, por que não? Ou seja, vai-me permitir, era uma oferta que me permitia ter aqui uma amplitude de contextos e de contactos na área da gestão. Eu pensei, vai ser positivo para ampliar aqui o meu conhecimento. Desde gestão de tesouraria, gestão de clientes, gestão de cobrança, gestão de compras, gestão de sistemas de informação, ou seja, uma amplitude muito interessante, que me pareceu muito interessante numa fase inicial da carreira. Mas a verdade é que o bichinho da área dos recursos humanos ficou lá. Então, à medida que eu fui ganhando experiência, eu percebi que eu queria mesmo fazer essa transição para a área de recursos humanos. Mais do que um gosto especial, havia uma aptidão natural para a área dos recursos humanos. Foi a área que tirei melhores notas. Eu não sou um aluno brilhante, mas longe disso, um aluno normal, média de 13 na licenciatura, mas a verdade é que nas áreas de recursos humanos, ou nas cadeiras de recursos humanos, eu tive sempre 18, 19, porque era claramente uma área que, além do interesse, eu tinha uma aptidão natural. Então, eu tentei fazer esta transição, bem sucedida, mas foi um processo. E é precisamente esse processo que eu vou-te falar, que eu vou-te mostrar, um processo que não foi tão rápido, daí eu dizer que não é um vídeo sobre atalhos, porque a vida acontece pelo meio. No meio desta transição que eu tentei fazer, apareceu o Covid, foi o nascimento da minha filha, houve a morte do meu pai, ou seja, houve aqui vários momentos, claramente, que impactaram esta minha transição, e a verdade é essa, ou seja, a transição de carreira tem que ser algo que tem que ser feito de forma muito ponderada, muito pensada, porque há várias áreas. À medida que tu vais ganhando experiência, a tua vida vai evoluindo, vais ganhando maturidade e a tua vida vai indo para novas fases, há aqui várias nuances que tu tens de colocar na balança, está bem? Mas vamos dividir isto em 4 momentos, em 4 passos que tu tens de fazer, de forma sequencial, ok? Porque é esse passo a passo que te vai ajudar a garantir uma transição de carreira séria, uma transição de carreira que não te põe em causa a nível financeiro, não te põe em causa a nível profissional, nem familiar. Então vamos lá. Primeiro ponto, e esta é a chave, sem este primeiro passo podes esquecer a transição de carreira. Competências técnicas, ou seja, tu tens que garantir que tens as competências técnicas, ou seja, o primeiro passo de transição de carreira é garantir que as skills para a nova área que tu queres mudar estão presentes no teu set de skills, no teu set de ferramentas. Porquê? Se vais fazer uma transição de área, lembra-te, quanto mais experiência tu já tens em determinada área, mais ancorada àquela área que tu tens experiência, por exemplo, no meu caso, mais ancorado estava na área da gestão, ou seja, eu para transitar para RH, eu tinha que mostrar que pelo menos as competências técnicas estavam presentes, estavam validadas, senão esquece. Sem essas competências técnicas, nenhuma empresa vai apostar num perfil já com alguma experiência, sem qualquer base técnica, ok? Isto é o fundamental. O primeiro passo tem que estar garantido. O que é que eu fiz? Eu comecei no início por fazer um mestrado em recursos humanos, gestão e desenvolvimento de recursos humanos no Porto, no ISCAP. A verdade é que eu estava a trabalhar em Coimbra, tive que partir a parte letiva em 2 anos, ou seja, foi um processo um pouco mais demorado. E aqui começou logo o meu primeiro erro, ou seja, eu fiz a parte letiva, mas não fiz a tese. Não encontrei nenhum tema que me atraísse, nenhum tema que claramente me motivasse para desenvolver a tese. E o que aconteceu? Ao não fazer a tese, eu apenas fiquei com a parte letiva, significa que fiquei com uma espécie de um curso de especialização, não fiquei com o mestrado. Primeiro erro, se eu tivesse concluído o mestrado, eu era elegível para estágio e naquela fase inicial da minha carreira teria permitido rapidamente arranjar emprego na área de recursos humanos, porque, parecendo que não,
e é escusado aqui entrarmos em demagogia, um estágio profissional é uma grande entrada, uma porta escancarada para entrarmos no mercado de trabalho, porque as empresas é quase a contratar a custo zero, e isso tem muito, muito peso. Portanto, aí foi o meu primeiro erro, no sentido, dei o primeiro passo, porque desenvolvi novas competências técnicas, fui procurar garantir que tinha este set de skills preparado, a nível técnico, a nível teórico, mas estava preparado. Não concluí com um mestrado, e isso implicou aqui os próximos passos, mas já lá vamos. Porquê é que é importante aqui este ponto? Porque tu tens que mapear as competências que são necessárias na nova área, porque tu tens que fazer esse trabalho por conta própria, ok? Não esperes que uma empresa te vai contratar sem ter essas competências garantidas. E aqui estamos a falar de estudar de forma formal, como eu fui fazer um mestrado, apesar de ser feita a parte letiva, pós-graduações, cursos de especialização, tudo isso é certo, é importante, mas também tens o lado informal. Podes ler livros, podes fazer cursos informais na net, podes ver vídeos no YouTube. O que interessa é garantir que tens essas skills, ok? Portanto, ponto central, mapear as skills que são necessárias para aquela nova área, e isso é muito, muito fácil de fazer agora. Procuras 2 ou 3 anúncios que refletem aquilo que tu gostavas de fazer nesta nova área, a função, a realidade do dia-a-dia, mandas para uma inteligência artificial, para o Claude, para o ChatGPT, para o Gemini, qualquer coisa, e pedes para ele mapear as competências. E depois cruzas isso com as tuas próprias competências e começas a identificar ali os gaps. Obviamente, não vais conseguir trabalhá-los todos de uma vez, mas vais aos poucos trabalhando competências técnicas, vais completando esses gaps, para quando fores fazer a transição mostrar, eu tenho aqui essas competências garantidas. Porquê? Porque na entrevista, na candidatura, isso vai ser muito, muito importante. Sem isso, não tens hipótese. Ou seja, sem este primeiro passo, competências técnicas, garantir que tens as competências técnicas, esquece. Podes fazer o pino até nas tuas candidaturas, que não vai dar resultado na transição, está bem? Este é o ponto-chave, e como te disse, foi o ponto que eu fiz aqui, numa primeira fase, através de um curso formal, que já vais perceber no segundo passo porque é que eu devia ter terminado o mestrado, ter feito, para garantir esse grau que me iria ajudar aqui no passo seguinte, não fiz. O que aconteceu é que nos anos seguintes eu continuei a ler livros, tenho ali uma série de livros de recursos humanos que fui lendo, fui estudando e depois apliquei o segundo passo. Segundo passo, criar as próprias experiências. Este é o ponto o maior obstáculo numa transição de carreira. Depois de garantir as competências técnicas, o maior problema de mudança de área é não ter experiência. E aqui entramos no paradoxo, uma transição de carreira. Tu não tens experiência nessa nova área, mas a verdade é que o mercado exige essa experiência, mas também não te dá essa oportunidade. Isto podia ser facilmente resolvido, como eu te disse, se tivesse terminado o mestrado, porque eu era elegível novamente para estágio profissional, agora de mestrado. A verdade é que ainda estava numa fase muito inicial de carreira, rapidamente eu arranjava aqui um estágio profissional na área de recursos humanos. Não o fiz, implicou aqui um novo obstáculo. E a verdade é que a solução não pode ser esperar, ok? Esperar não pode ser uma solução. Não vais, ok, eu trabalhei as minhas competências técnicas, vou esperar que me apareça uma oportunidade. Não podes ficar parado. Porquê? Porque à medida que o tempo vai passando, tu vais ganhando experiência na área em que estás a trabalhar. Então, quanto mais experiência tens na área base, por exemplo, no meu caso, na área da gestão, mais difícil é fazer essa transição. Porquê? Porque estás cada vez mais ancorado nesta nova área. Okay? Portanto, é que este passo a passo ajuda-te a desancorar um bocadinho daquela nova área, daquela área que tinhas de base, no meu caso da gestão, e começar a migrar para a área que tu queres, no meu caso recursos humanos, e perder um bocadinho esta ancoragem. Portanto, é que é importante criar experiências, não esperar. E aqui, o que é que eu fiz? Como as experiências, não estava a conseguir, porque só tinha o ponto 1, as competências técnicas garantidas, mas não tinha experiência para contar histórias, para chegar a uma entrevista e debater. Eu até chegava às entrevistas, contudo havia sempre alguém com um bocadinho mais de experiência que eu. Ou nem que fosse de alguns meses, mas já estava à minha frente. Então o que eu fiz? Neste momento eu comecei por desenvolver aqui o meu projeto de freelancer, como aqui voltado à consultoria de carreira, LinkedIn. Eu comecei basicamente por fazer currículos, por ajudar as pessoas a prepararem-se para entrevistas, trabalhar o LinkedIn, e foi a maneira que eu resolvi de criar as minhas próprias experiências. Eu não fiquei à espera que me dessem uma oportunidade, eu criei as minhas próprias experiências. E agora tu deves estar a pensar, ok, mas não é uma ligação direta com o RH. Tens razão, senhor. Mas era o mais próximo que eu conseguia sem depender de ninguém. Era algo que só dependia de mim. Então, aos poucos, fui começando a desenvolver este projeto, aos poucos fui começando a trabalhar junto dos candidatos, que me davam uma visão clara do outro lado da barricada,
ou seja, as empresas estão de um lado, os candidatos do outro, então eu tinha a percepção clara do outro lado. E com isto eu obrigava-me a continuar a estudar e a desenvolver competências técnicas. Apesar de estar a desenvolver uma experiência que não era 100% alinhada, era uma experiência semelhante. Isso foi muito, muito importante. E como é que tu podes fazer isso? Aqui, podes criar projetos freelancer, podes criar aqui, há montes de sites em que tu podes apresentar os teus serviços para quem precisar, seja empresas, seja pessoas particulares. Podes também fazer voluntariado, por exemplo, pensas numa associação da tua terra, numa associação recreativa, o que for, tu ofereces um bocadinho aqui os teus serviços nessa nova área. Todas essas pequenas organizações precisam de mão de obra, não é? E tu aí tens a oportunidade de colocar em prática e de ganhar experiência. Se fores mais novo, se estiveres no início da carreira, podes tentar fazer estágios curriculares, estágios não remunerados, ou estágios de verão, whatever. Mas se já tiveres experiência, é mais difícil fazer isso. Porque lembra, tu tens que trabalhar porque precisas de dinheiro para pagar as tuas contas. Portanto, a alternativa é ou criar aqui um projeto por conta própria, um freelancer, vais fazendo aqui alguns pequenos projetos. Isso acontece muito na área da design, na área do marketing, há muita malta que faz isso e com isso ganham aqui experiência e portfólio. É aqui aplicar a mesma lógica. Eu não tinha experiência na área de recursos humanos, portanto tive que procurar criar as minhas próprias experiências. O ponto central é, mais do que criar experiências para teres no currículo, é ter experiências para tu poderes conversar, para tu poderes validar isso numa entrevista, para tu conseguires ter pontos-chave para falar na entrevista, para ter histórias para contar. Isso é essencial quando estamos a falar de mudança de área, de transição de área. Deixa-me só ver aqui que eu estou a ver o microfone a pescar, vou aqui ligar o outro antes que isto vá abaixo, porque, portanto, nós é a segunda vez que eu faço este vídeo, porque o primeiro não ficou gravado. Por isso vamos esperar que, vamos tirar este microfone, que eu acho que está ali a pescar vermelho, por isso deve estar com bateria feita. Por isso vamos aqui remover este. Já está ali azulinho, portanto, à partida está tudo funcional. Vamos lá, continuando. E com isto chegamos ao terceiro ponto. Depois de garantir as competências técnicas, depois de garantir que estás a ganhar experiência, lá está, para ter histórias para contar, porque isso é fundamental, ter as histórias para contar numa entrevista. Então, o que é que chegou o momento de quê? De criar um novo posicionamento. O que é este novo posicionamento? Ou seja, tu tens que te desancorar daquela área que já tens experiência e mostrar que, atenção, eu estou presente, eu estou a trabalhar nesta nova área, estou a ganhar skills, eu sou um perfil apelativo nesta nova área. E esta transição é muito, muito importante, ou seja, basicamente é mostrar-te ao mundo que estás nesta nova área, porque à medida que vais ganhando experiência, à medida que vais tendo resultados, é normal o teu perfil ficar ancorado a outra área, a área onde estás a ganhar experiência, é perfeitamente normal, é natural, ou seja, começas a ser reconhecido naquela área. O que tens a fazer é mostrar que, atenção, eu, apesar de estar na área da gestão, eu tenho skills, eu estou a fazer coisas na área dos recursos humanos, eu estou preparado para essa oportunidade. Isto é muito, muito importante. E aqui a verdade, seja dito, é que o LinkedIn é a tua maior janela de oportunidade para isso. Ou seja, facilmente no LinkedIn tu consegues começar a fazer este trabalho. Ok, tu vais-me dizer, mas isso é apenas online. Não, porque lembras-te que anteriormente estás a ganhar experiência, estás a criar experiências. Ou seja, isso, a parte de criar experiências, o passo 2 vai garantir no mundo real, o LinkedIn é para ganhares visibilidade sobre este novo posicionamento, sobre te mostrares ao mundo para mudares a percepção um bocadinho do mercado sobre ti. E foi o que eu fiz, ou seja, eu comecei por usar o LinkedIn, obviamente, também para me posicionar nesta nova área, mas também para angariar clientes com este projeto de freelancer. Ou seja, ganhar aqui é um pau de dois bicos, ok? Ou seja, é aqui um passo que te cria... que cumpre dois objetivos. Por um lado, se tiveres um projeto freelancer ou se estiveres à procura aqui de ganhar estas experiências, vai-te ajudar a chegar a novas pessoas precisamente para angariar essas experiências e, por outro lado, vais criar uma nova percepção no mercado. E aqui, o que eu fiz? Eu comecei por partilhar conteúdo, criar conteúdo, mas também, e porque esse é um caminho difícil numa fase inicial, eu fui atrás de quem já dominava esta área. Fui aparecer nos conteúdos destas pessoas através, por exemplo, dos comentários. Vou deixar aqui nos cards finais um vídeo sobre esta construção de presença no LinkedIn. Há um vídeo aqui no meu canal. Assista a esse vídeo, porque aquela estratégia que eu apresento lá sem produzir conteúdo é muito, muito útil numa fase inicial aqui. Obviamente que complementando com produção de conteúdo é excelente, mas se não conseguires numa fase inicial produzir conteúdo,
Agarra naquela estratégia que eu apresento lá, vai ser muito, muito importante para criar este novo posicionamento, para criar esta nova visibilidade. E aqui a verdade é que um novo posicionamento não se declara, não chega ali e diz: atenção, eu agora, a partir de agora, sou um profissional de RH, por isso reconheçam-me como tal. Não. Não basta mudar o título do LinkedIn, não basta mudar o sobre do LinkedIn, é preciso mostrar trabalho. Preciso mostrar trabalho, e a verdade é que nada é mais fácil para mostrar que tens as competências, nada mais fácil do que mostrar que estás a ter resultados do que o LinkedIn. Ok, no início vai haver pouca gente a ver, não quer dizer que seja imediato, mas é um processo. Lembra, tudo isto é um passo a passo. E a verdade é que depois de garantir as competências técnicas, depois de estás a criar experiências, tu tens que te mostrar ao mundo. Sem te mostrares ao mundo, tu não mudas a percepção do mercado. E aqui é muito, muito importante este passo, está bem? É um passo essencial, mas é um passo que tem que vir depois dos outros. Não podes inverter a ordem, não podes começar a criar o posicionamento sem ter nada que valide as tuas competências técnicas. Isso é só um tiro no pé, está bem? É apenas mostrar que és uma potencial pessoa para aquela área, mas não tens nada em concreto que justifique, que valide esse posicionamento. Está bem? Muito, muito importante. Portanto, primeiro passo, competências técnicas, garantir que tens as competências no teu set de competências, muito, muito importante. Depois, não esperar pela oportunidade, vai criar experiências. Por mais insignificantes que sejam, vão ser experiências, vão ser histórias para tu contares. E passo 3, criar esse novo posicionamento. E foi o que eu fiz. Com produção de conteúdo, com partilha, com interação nos conteúdos das áreas de empregabilidade, do LinkedIn, de construção de personal branding. Eu estive presente. E com isso, obviamente, alavancou o meu perfil e criou este posicionamento na cabeça das pessoas. Depois chegámos ao passo 4, que não é o menos importante, que é a aposta forte no networking. E aqui há duas áreas que é preciso investir. Networking online e offline. Online é no LinkedIn. E o LinkedIn aqui, essa aposta no networking online vai resultar também da tua aposta no posicionamento que estás a criar. Ou seja, chegar a novas pessoas, adicionar novas pessoas, pessoas de novas realidades, de empresas onde tu queres trabalhar, pessoas da área que tu queres fazer a transição para absorver o seu conteúdo, para absorver o seu conhecimento e para interagir, para começares a estar presente nos círculos daquela nova área. E foi o que eu fiz. Começar a adicionar mais pessoas de recursos humanos, adicionar recrutadores, não para os chatear, a dizer, atenção, eu quero trabalhar nessa área. Não, para absorver o que é que eles partilhavam, para absorver um bocadinho da sua experiência e para interagir com eles nos posts que eles partilhavam, com comentários, para quem procurasse aquele recrutador teria que me encontrar também a mim. Percebem? Ou seja, eu estava a criar ali, ao mesmo tempo, criando interações com estas pessoas que estavam em posições que eu queria estar, estavam a fazer funções que eu queria fazer, portanto eu tinha que absorver e relacionar-me para estar perto dessas pessoas. Depois, nunca esquecer o offline. Nunca esquecer o teu networking offline, que são as pessoas que já te conhecem. Repara, à medida que tu vais ganhando experiência numa área, ou seja, à medida que estás no mercado de trabalho, vais tendo colegas que te vão recomendar. Ou seja, vais ter colegas que gostam do teu trabalho, que reconhecem valor no teu trabalho. Vais ter chefias que reconhecem o teu trabalho. Vais ter fornecedores e clientes que vão reconhecer o teu trabalho. Ou seja, este é o ponto mais forte do networking, o offline, o da vida real. Ou seja, eu tinha 8 anos, quando consegui fazer a transição, eu tinha 8 anos de experiência na área da gestão. E a verdade é que tinha pessoas que me recomendavam. Havia pessoas com quem eu já tinha trabalhado que valorizavam o meu trabalho. Ou seja, esse é o valor puro do networking. Pessoas que trabalharam contigo, que tu fizeste um bom trabalho, que te destacaste e, portanto, numa transição de área, quando essas pessoas perceberem que estás numa nova área, mesmo sendo uma área que tu não tens tanta experiência, eles vão percepcionar o valor que tu tinhas na área anterior e vão fazer uma analogia, ok, se ele era competente nesta área e fez um bom trabalho, eu fiquei impressionado, certamente esta pessoa vai fazer um bom trabalho aqui. E essas pessoas vão-te recomendar, a verdade é essa, ou seja, tu tens que apostar muito isso. E vou-te dizer a verdade, numa transição diária, este networking, este passo 4, é fundamental. A melhor forma de tu fazeres uma transição é seres recomendado. E foi o meu caso, ou seja, no meio disto tudo, no meio desta transição, eu estava de forma informal, agora que olhando para trás fiz este caminho, criei as competências técnicas, criei as experiências, criei um novo posicionamento, fui apostando no networking, mas no meio disto tudo, deste processo, houve aqui uma série de fatores. Em 2018 ou 2019, já não me lembro, tive uma proposta para a área de RH, mas era uma proposta financeiramente mais baixa. E a verdade é que, naquele momento, nós estávamos a fazer obras nesta casa, eu e a Telma, se não me engano, eu acho que foi em 2019 que a Telma já estava grávida. Essa oportunidade que apareceu, o valor era abaixo do que eu podia aceitar.
com o nascimento da minha filha a chegar, com as obras desta casa, eu não podia aceitar essa proposta. Ou seja, isto é um ponto também muito importante numa transição de área. Não faças a transição de área a qualquer custo. Eu sei que às vezes é tentador, porque eu já andava a preparar-me para fazer essa transição e quando surgiu a oportunidade, a tentação foi, vou aceitar para finalmente dar este passo. Mas a verdade é que a proposta era financeiramente mais baixa num ponto que não dava para manter o equilíbrio financeiro, o equilíbrio familiar, com os compromissos que eu tinha. E a pior coisa que tu podes fazer é aceitar uma proposta numa transição diária que te vai criar mais stress, vai-te criar mais pressão, no sentido de, eu vou aceitar para ganhar um bocadinho de experiência e depois vou ter que dar o salto rapidamente. Não. Porque acontece, e o que me diz a experiência é que a maior parte das pessoas que fizeram isso, aceitaram essa proposta mais baixa, que cria o desequilíbrio. Uma coisa é aceitares uma proposta dentro de uma margem que tu tens, que pode ser mais baixa, mas a margem dá para gerir. Outra coisa é tu aceitares uma proposta que te vai criar desequilíbrio com a expectativa de mudar. O que vai acontecer é que tu podes não conseguir mudar rapidamente e o que eu tenho visto é que as pessoas acabam por regressar à área antiga, porque é onde eu tenho mais background, onde tenho mais facilidade em mudar. Portanto, muita atenção quando se faz uma transição, porque essa transição não pode criar desequilíbrio. Um novo exemplo, o meu último cliente de mentoria, o André, ele tinha claramente, no trabalho definimos claramente uma margem, ou seja, tu queres fazer a transição de área, ok, mas quanto é que estás disposto a baixar? Porque é natural tu baixares o valor numa transição de área, porque estás a passar de uma área que tens experiência para uma área que tens pouca experiência ou quase nenhuma. Então é normal que haja uma redução, mas tu tens de ter bem claro na tua cabeça qual é a redução que tu podes acomodar sem criar desequilíbrio. Porque se criar desequilíbrio, vais acabar por te desmotivar e a tendência vai ser regressar à área antiga. E depois este movimento, mais do que prejudicar a percepção do mercado sobre ti, vai dar cabo do teu lado emocional. Depois a próxima transição já não vais querer fazê-la. Portanto, muito, muito importante. No caso do André, ele tinha uma margem definida. Eu posso baixar até 400 euros do budget. Houve propostas mais baixas que ele não pôde aceitar. Eram muito baixas. Então, o que aconteceu? Surgiu depois aqui uma oportunidade, baixou cerca de 200 euros, mas dava para encaixar neste budget, nesta margem que ele tinha. E é muito, muito importante numa transição de área tu definires isto. Porque à medida que tu vais ganhando experiência, a tua maturidade também vai crescendo, o ponto da tua vida vai mudando. E tu tens de ter clara noção em que ponto é que estás, as tuas responsabilidades e o que é que tu podes acomodar e o que não podes. Muito, muito importante. Daí, ou seja, surgiu uma oportunidade ao longo deste percurso, mais cedo, é verdade, de 2019, mas a verdade é que eu não podia acomodar aquela diferença. Então eu tive que rejeitar. E isto é muito importante tu teres, para depois ou não aceitares e ficares com o desequilíbrio emocional, a desmotivação emocional de estares a ver ali aquilo prejudicado, mas também o outro lado, que é tu teres clareza que às vezes vais ter que dizer que não, sem este peso emocional, tipo, eu rejeitei uma oportunidade na nova área que eu queria. Ok? Portanto, e aqui é que entra o networking, ou seja, eu tive esta proposta, depois de 2020 entrou Covid e o nascimento da minha filha, ou seja, uma altura péssima para mudar, e aí a solução foi, vamos acalmar, eu não posso fazer esta transição neste momento. E depois, em 2022, surgiu aqui uma oportunidade, como? Dentro do meu networking. Eu fui recomendado. Alguém que já tinha trabalhado comigo, que sabia o meu valor na área da gestão, mas quando houve uma oportunidade dentro da empresa para a área de recursos humanos, recomendou-me. E aí, mesmo que tu não tenhas muita experiência, tu vais à frente. Quando vais uma recomendação interna, tu partes uns bons degraus à frente. Porque a verdade é que estas recomendações têm muito valor. Ninguém vai recomendar alguém para a empresa que trabalha se não tiver certeza que a pessoa vai garantir que vai fazer um bom trabalho. Então, alguém com experiência, tu recomendado, estás ligeiramente à frente. Só que depois chega o momento da entrevista. E o que acontece no momento da entrevista? Os 3 pontos anteriores têm que estar claríssimos. Tu tens que chegar lá e conseguir mostrar que tens as competências técnicas, todas, que dominas a área, mesmo que seja um nível mais teórico, mas que dominas. Tens que ter histórias para contar das tuas experiências, nem que sejam experiências que tu criaste, foi o que eu fiz. Eu falei das experiências que eu criei no meu projeto freelancer, nas formações que eu dava, na visão que eu tinha do lado dos candidatos, com experiência sem experiência em vários mercados, e depois, obviamente, este posicionamento que reforçava tudo o que eu fiz. Percebem como isto é um passo a passo? Primeiro, imagina, eu era recomendado por esta pessoa e chegava à entrevista, ou não tinha as competências técnicas, ou não tinha as histórias para contar, ou o meu posicionamento não era forte, não ia adiantar de nada. Ou seja, aquela vantagem que eu tinha por ir recomendado desvanecia-se porque depois havia pessoas com experiência que me passavam à frente. Percebem como isto é um processo e não é um atalho?
É um caminho que tem que ser feito. É um caminho de 4 passos. Primeiro tens de garantir as competências técnicas, depois tens de criar as tuas próprias experiências, não fiques à espera, porque são as experiências que te vão dar histórias para contar na candidatura e na entrevista, principalmente na entrevista. Criar um novo posicionamento para o mercado te reconhecer nesta nova área, e aposta forte no networking. E o apostar forte no networking é no dia-a-dia. Fazes um bom trabalho ainda na área em que estás. No dia-a-dia, mostrares aqui que és um profissional de excelência. Isso, para profissionais de excelência, a porta vai estar sempre aberta. Vai estar sempre aberta, vai haver sempre uma oportunidade. Mas depois tu tens que agarrar a oportunidade, a responsabilidade tua. A recomendação abre-te a porta e depois a oportunidade és tu que a agarras. Está bem? Portanto, para terminar, relembrar-te que uma transição diária não é um processo simples, é um processo demorado e é suposto ser. À medida que vais ganhando experiência numa área mais difícil a fazer a transição, não é impossível, mas é um processo que precisa ser feito. Obviamente eu tinha 8 anos de experiência na área da gestão. Para mudar para RH é uma transição difícil. E uma nota importante, eu consegui fazer esta transição sem perder salário. Eu consegui aumentar o meu salário nessa transição. Ou seja, é um processo que, bem feito, podes conseguir não perder muito rendimento ou até valorizar um bocadinho. Eu consegui valorizar um bocadinho nessa transição, mas eu estava disposto, eu tinha margem para reduzir um bocadinho nesta fase. Mas eu consegui fazer com o processo certo, é possível ainda conseguires valorizar um bocadinho a tua posição e a tua situação. Porquê? Porque é um passo a passo. Portanto, lembra-te, no meu caso foram alguns anos de transição, eu não tinha este processo estruturado assim, agora depois comecei a olhar para trás e percebi que este processo tem um encadeamento e que esse processo tem um encadeamento e dá resultados. Porquê? Depois apliquei aos meus clientes este processo seguido, estes 4 passos, e a verdade é que deu resultados. Portanto, muito importante, não vejas isto como, não procures atalhos, é um processo que tem a sua lógica a ser feito e tens que passar aqui pelas várias etapas, está bem? Diz-me nos comentários em que passo estás da tua transição de carreira, ou se já estás a pensar fazer essa transição, quais são as tuas dúvidas, deixa aqui nos comentários, é interessante. Se estiveres num processo de transição e estás completamente perdido, ou não sabes o teu currículo, como é que está a ser interpretado pelos recrutadores, ou então estás a fazer candidaturas, chegas às entrevistas, mas depois a proposta nunca chega, vou deixar aqui o link para te apresentar os meus serviços, precisamente a mentoria, que é este processo mais complexo, processo de 4 semanas, em que trabalho contigo, próximo de ti, em que trabalhamos desde o posicionamento inicial, a criação da proposta de valor, ou seja, para teres clareza profissional, depois trabalhamos as ferramentas, o CV, o LinkedIn e por fim terminamos a preparação das entrevistas. Clica aqui, qualquer dúvida, manda mensagem, está aqui também o meu WhatsApp, que eu falo contigo e percebo se faz sentido para ti os meus serviços ou não, como é que eu te posso ajudar. Se és novo no canal, subscreve o canal, deixa o teu like e fica para o próximo vídeo. Um grande abraço.